nós chegamos a falar um pouquinho sobre política, a construção do sistema político brasileiro, em cima de um dos autores mais importantes do iluminismo, que é o Charles-Louis, o Barão de Montesquieu, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho agora dos caras que fundamentaram o sistema político e o pensamento político, como Maquiavel, como John Locke, como Rousseau, o Hobbes. E vamos pensar maneiras diferentes de pensar o poder. Vamos tentar analisar maneiras diferentes de ver, conceber e enxergar o poder, que inclusive nos influencia até os dias de hoje. Até os dias de hoje existem pessoas que agem aos moldes maquiavélicos. E aí a gente vai desmistificar esse conceito maquiavélico, né? Falar em Maquiavel, ó, hoje is now never, né? Como é que vai ser o nosso sorteio? Eu vou ler um trecho de Maquiavel, e você vai me dizer aí no chat, né? Vai me dizer a página. Aquele que acertar ou chegar mais próximo da página, leva o livro, tudo bem? E aí eu marco eu de entregar, ou de repente, né? Se você mora muito longe, eu posto pelos correios, não tem problema não, a gente dá um jeitinho, tudo bem? Mas no final da nossa aula, então você tem que ficar aí com sangue no olho até o final, tem esse negócio não. Então, não tem mistério não, a gente vai sortear o livro no final da aula, tudo bem? Então, o que a gente veio estudando até aqui, né? A gente veio analisando o fundamento do poder, a concepção, a perspectiva de poder a partir desde a antiguidade, desde os primeiros filósofos, como Platão, né? Platão concebia o poder como uma espécie de algo dado pela natureza, que fosse da natureza humana ser um bom governante, né? E aí ele nos diz, o verdadeiro cidadão é aquele que pensa no bem comum. A vida política se faz como, professor? A vida política se faz para Platão no cumprimento da justiça. Ele defendia uma sofocracia, sofo vem de Sofia, Sofia, sabedoria, é o governo dos mais sábios, cracia, kratos, poder, governo. Ele defendia que os filósofos deveriam governar. Bem cômodo para ele, que era um filósofo, né? O Aristóteles, que vai nos dizer que o ser humano é um animal político, o ser humano nasceu para viver em sociedade, e é na vida em sociedade que o homem encontra a sua verdadeira felicidade. E aí a gente caminha um pouquinho, vai para a Idade Média, onde o fundamento do poder deixa de ser a natureza para se tornar Deus. Deus é a fonte do poder dos reis. O rei reina porque é da vontade de Deus. E o bom político é um bom cristão, né? O bom político é aquele que tem uma moral atrelada aos valores do cristianismo, né? O bom político é aquele que afina, ele é a imagem e semelhança de Cristo. Esse é que é o bom político, que é um cara que age com honestidade, um cara que age com justiça, mansidão, ou seja, fidelidade, honra, os valores do cristianismo, né? E, finalmente, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, com o humanismo renascentista, nós temos os utopistas. E aí nós vimos na nossa última aula esses utopistas, né? Vimos como que Thomas Morris, com a própria obra Utopia, o próprio Francis Bacon com Nova Atlântida, né? Como que eles idealizaram sociedades partindo do princípio de que era possível construir essas sociedades, mas sem dizer como, através da razão, sim, através da razão, pensando no progresso humano contínuo, como se todas as sociedades caminhassem em direção a essa ideia de progresso, né? Eu tenho minhas dúvidas, particularmente, se realmente a humanidade caminha em direção ao progresso ou ao fim, né? Ao ápice ou ao declínio, né? Eu tenho minhas dúvidas sobre isso, mas é uma epifania filosófica, né? E aí também, além dos utopistas, nós também comentamos as concepções de políticas. A justnaturalista, né? A justnaturalista parte do princípio de que o poder emana da natureza. A concepção religiosa, que parte do princípio de que o poder emana de Deus, é Deus quem dá o poder ao governante. E a racional, aquela concepção política de que o poder necessariamente está contido no homem, na capacidade racional humana de governar. E aí nós vamos ver que Maquiavel, Hobbes, né, John Locke, Rousseau, entre outros contratualistas, por exemplo, vão beber nessa ideia da razão e vão defender a razão como uma espécie de fio condutor para as decisões políticas de um bom governante. Então, a razão passa a nortear as ações do governante, sempre pensando no bem comum, na justiça comum, no bem-estar da sociedade, em detrimento do indivíduo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso já já. E aí a gente falou sobre a concepção justnaturalista, religiosa e racional. E agora nós vamos entrar em um dos mais importantes pensadores do século XVIII,
perdão, século XVI, XVII, esse cara que vai remodelar a política como conhecemos. Ele é um dos mais importantes pensadores da história e ele que vai fundamentar o poder político na modernidade. Ele que é o cara que vai inaugurar a política moderna, que é o Nicolau Maquiavel. Bem? Deixa eu abrir aqui o nosso PowerPoint. Esse material eu reenviei para vocês, tudo bem? Eu reenviei até a medida que a gente preencheu na última aula, né? Lembra? A gente avançou em direção, né? A gente construiu aquela ideia de Platão, Aristóteles, patrístico, escolástico, utopista, falamos do justnaturalismo, da concepção religiosa, racional, falamos um pouquinho sobre os utopistas, tudo isso a gente preencheu na última aula. E agora a gente vai falar sobre Maquiavel, Nicolau Maquiavel, e duas obras essenciais de Maquiavel, que é O Príncipe e Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livre, tudo bem? Então, quem é Maquiavel? Pode falar, vamos lá. Você pode voltar o slide rapidinho? Uhum. Voltei. Tudo bem? Ah, tá. É porque tá certinho. Obrigada. Certinho? Uhum. Ô, professor. Pode falar. É por conta de como você, que você vai explicar, né? Como foi Maquiavel e tal, tudo de Maquiavel. É por conta disso que, tipo assim, igual acontece em casos que você chega e fala assim, aquela pessoa é maquiavélica. É por conta de como Maquiavel pensava e agia que eles vão falar sobre isso e sobre a pessoa dessa forma? O nome de Maquiavel, você está certo, vai se tornar uma espécie de um pejorativo, de um apelido, né? Nossa, como você está maquiavélica hoje, né? Maquiavélico, maquiavélica. É um erro interpretativo, porque o Maquiavel, ele nunca defende a maldade, ele na verdade, eu vou mostrar para vocês, mas ele vai dizer o seguinte, que as ações de um príncipe, de um governante, elas nunca devem ser julgadas simplesmente como boas ou más. Elas devem ser julgadas de acordo com o seu objetivo. Então, há momentos que o príncipe terá que ser mau, e há momentos que ele terá que ser bondoso e benevolente. A gente vai falar já sobre isso já, tudo bem? E aí o que acontece? Muita gente pegou esse conceito de Maquiavel e uma pessoa maquiavélica é uma pessoa que traquina, que maqueia, que trama, que conjectura, né? Uma pessoa que tem sempre todo conspirando, né? É um equívoco usar esse conceito, porque Maquiavel não é esse tipo de pessoa, né? Muito pelo contrário, né? Tudo bem? A gente vai falar sobre isso um pouquinho já, ok? Então, quando a gente parte do princípio de que os utopistas foram uma referência, né, o pensamento de Thomas More, Francis Bacon e Tomás de Campanella, né, foram referências em idealizar sociedades e formas de governo, o que Maquiavel vai fazer? Ele vai romper com os utopistas e vai trazer o governo para o chão, vai colocar os pés no chão e vai dizer o seguinte, vamos analisar a política e o poder de maneira lúcida, racional, e vamos analisar os fundamentos de como governar e os fundamentos do poder. E Nicolau Maquiavel, repito, é um dos mais importantes pensadores, né, necessariamente, da história política, foi o fundador do pensamento político moderno. Esse pensamento político que temos até hoje é muito herança de Maquiavel. Em aspectos, digamos assim, políticos, a obra de Maquiavel, né, é essencial, duas delas principalmente, né? O Príncipe, publicado originalmente em 1532, e os discursos sobre a primeira década de Tito Livre, que eu diria que é uma obra que completa a outra. Você só entende Maquiavel antes de julgá-lo, de criar um pré-julgamento sobre ele, se lê as duas obras. Porque se você lê só o Príncipe, muita gente comete esse erro. Lê só o Príncipe e aí você acha assim, nossa, Maquiavel é um monstro, né? E aí quando você lê o discurso sobre a primeira década de Tito Livre, você entende que o Maquiavel ele tem um motivo para pensar daquela maneira. E claro, ele é filho de um momento histórico. Ele é filho de um contexto histórico específico que nós vamos falar. Existe uma frase, que é a famosa frase, os fins justificam os meios. Importante, essa frase nunca foi dita por Maquiavel, não está escrita em lugar nenhum de O Príncipe, nem no discurso sobre a primeira década de Tito Livre, nem a Arte da Guerra, que também tem um livro longo, título Arte da Guerra, de Maquiavel. Ou seja, Maquiavel nunca escreveu essa frase. Colocaram na boca de Maquiavel essa frase, mas Maquiavel nunca disse, nunca escreveu essa frase. Professor, então, até hoje todo mundo fala essa frase como se fosse de Maquiavel. Na verdade, essa frase sintetiza a ideia do livro O Príncipe.
ela resume em algumas poucas palavras o eixo central da obra O Príncipe de Maquiavel, os fins justificam os meios. Eu vou voltar nessa frase já e vamos falar um pouquinho sobre ela dentro da ideia de Maquiavel, como que Maquiavel trabalha essa questão de como que os fins justificam os meios, sem sequer ter dito essa frase em nenhum momento, né? Então, professor, eu posso citar essa frase, já que Maquiavel não disse, então eu não posso citar numa redação. Você não só pode citar, como você deve. E você vai citar deixando bem claro a frase falsamente atribuída a Maquiavel. Aí você cita a frase, os fins justificam os meios, sintetiza isso, aí resume isso, né? Pormenora isso, infere nisso. Aí você, né? Nossa, você vai mostrar para o seu corretor que você sabe que a frase não é do cara, mas que é falsamente atribuída a ele, tá? Então, essa frase, os fins justificam os meios, sim. Você não só pode, como deve usar para elaborar uma boa redação, né? Então, vamos tentar analisar o contexto histórico. O momento histórico que Maquiavel vai escrever O Príncipe, e o momento histórico da Península Itálica em que ele viveu, né? Então, é imprescindível. Para a gente compreender Maquiavel, a gente tem que compreender, é necessário entender o contexto histórico e o local onde ele viveu, passou a maior parte da sua vida, que é Florença, né? É uma península itálica, toda fragmentada, ou seja, não existe o país Itália, a nação Itália, existe a Península Itálica, cheia de principados e algumas repúblicas, como, por exemplo, o Reino de Nápoles, os Estados Pontifícios, o Estado de Florença, o Ducado de Milão e a República de Veneza. São 5 no total, né? Então, é uma Península Itálica toda fatiada. E cada região, cada principado tem o seu próprio governante, ou seus próprios governantes, no plural. Porque a unificação italiana só vai acontecer quando, professor? Em 1870. A unificação italiana, o surgimento de um Estado, nação, um país como a Itália, só vai ocorrer em 1870. Estamos aonde? Estamos lá no século XVI ainda. Estamos falando do século XVI, de um Maquiavel do século XVI, de uma península itálica toda fragmentada em principados, com uma intensa disputa pelo poder. E era uma península itálica, ao mesmo tempo, constantemente atacada pela França, a vizinha. Florença, especificamente, terra de Nicolau Maquiavel, terra de Leonardo da Vinci, Florença era governada pela poderosa família Médici, ricos e poderosos Médicis. Os Médicis, para vocês terem uma ideia, tinham um líder muito importante que governou entre 1469 a 1492, chamado Lourenço de Médici. Lourenço de Médici ficou conhecido como o Magnífico. Por que isso, professor? Porque ele foi um grande político, um grande diplomática, um homem um estrategista político, militar, habilidosíssimo, e um homem também apaixonado pelas artes. Ele foi um grande mecena. Nós estudamos lá no Renascimento o que era o mecenato, né? São os homens que financiam, patrocinam, protegem as artes. E o Lourenço de Médici era esse cara, um grande mecena, um grande governante. Enquanto Lourenço de Médici governava Florença, ele conseguia organizar a Florença para resistir às investidas do inimigo que era a França. Porém, todavia, no entanto, né, Lourenço de Médici morre. E quando ele morre em 1492, o seu filho Piero de Médici, que era um banana, assume o poder. E Piero de Médici não tinha a mesma habilidade política do pai, não manjava dos Paranauê como o pai, e aí acabou que em 1494, Carlos VIII, rei da França, invadiu a Península Itálica e expulsou os Médici. Os Médici tiveram que fugir desesperadamente, tiveram que dar linha na pipa. E em Florença foi colocado no poder em Florença o Jerônimo Savonarola, um bispo, na verdade um padre dominicano. O Giovanni Savonarola era um crítico ferrenho da família Médici, dizia que a família Médici se fez pacto com o diabo, que eles faziam festas regradas à luxúria, aos prazeres da carne, e de fato, alguns sim, né? E aí ele criticou a ciência, esse Lourenço de Médici. Ele fez 2 críticas à ciência, chegou, inclusive, a queimar livros em praça pública, livros e obra de arte. O Jerônimo Savonarola, para vocês terem uma ideia, além de queimar livros e obras de arte, ele também mandou queimar pessoas acusadas de serem bruxas, sem autorização da igreja. Importante isso.
era um tribunal secular, sem autorização da Igreja Católica. Mas que a Igreja Católica passou o pano, essa é a verdade. Então ele era um cara crítico, criticava os Médici, criticava a burguesia, criticava a nobreza, que chegou a criticar o próprio Papa. Olha isso. Queimou livros, no final acabou quem na fogueira? Em 1498, o próprio Jerônimo Savonarola acabou condenado à morte na fogueira, né, por heresia e por atacar a Igreja de Roma, a Igreja Católica, né? E com a morte de Jerônimo Savonarola, os Médicis puderam voltar. Eles puderam voltar para Florença. E aí, quem voltou para governar Florença foi Lourenço de Médici, neto de Lourenço de Médici o Magnífico. Então, o neto de Lourenço de Médici o Magnífico volta, um jovem ainda, 17 para 18 anos de idade, começa a governar a rica e poderosa Florença. E a obra O Príncipe de Maquiavel é dedicada a esse menino, o jovem Lourenço de Médici. Eu diria, inclusive, é claro que com as devidas ponderações, mas a obra O Príncipe é como se fosse um manual de instruções de como ser um bom governante, um bom príncipe. E nesta obra, Maquiavel vai defender algo que seria para ele, na opinião dele, algo necessário. A Península Itálica precisa ser unificada. Os principados precisam se unir, porque somente unidos eles podem resistir às investidas da França. Somente com a união da Península Itálica é possível conter a temida França que constantemente avança sobre a Península Itálica. E aí, olha isso, né? O Nicolau Maquiavel ele está pensando 5 a 6 séculos antes da unificação italiana, ele já está pensando em unificar a Itália. Ele já está falando em unificar a Itália muito antes da unificação. A unificação só vai acontecer em 1870, para vocês terem uma ideia, né? E aí, né, esse projeto maquiavélico, né, esse projeto de unificação da Itália, né, era a única maneira que Nicolau Maquiavel encontrava para resistir às investidas da França. E como unificar toda a Itália, professor? Através de um líder forte, um governante astuto, inteligente, que, se necessário, fará o mal, se necessário, fará o bem, porque os fins justificam os meios. Então, somente por um governante forte, um poder forte centralizador, nas mãos de um príncipe, que governe e centralize todo o poder da Península Itálica, a Itália seria capaz de resistir às investidas da França. Vamos lá, pessoal. Perguntas sobre esse contexto histórico. Alguém tem alguma dúvida? Por que a França era contra a Florença? Então, na verdade, a França não era contra a Florença. A França, ela constantemente atacava aquela região, as ilhas de Córcega, Sárdia, vários principados da Península Itálica, porque a França tinha interesses políticos e econômicos naquela região. Só lembrando, né? Desde o século XI, XII, XIII, a Península Itálica, cidades como Gênova, Veneza, Pisa, Milão, Pádua, Turim, entre outras, se destacavam economicamente graças ao comércio. E aí a França começou a olhar para a Península Itálica como uma possibilidade de ampliar sua área comercial. Porém, os franceses vão precisar dominar essas cidades. Então, o interesse da França era um interesse econômico e político. Ampliar as economias e a dominação política sobre a Península Itálica significava ampliar a riqueza da França. Tudo bem? Não era só a França que era uma ameaça, que era atacada, né? Outras regiões também eram atacadas, tá? Tudo bem, pessoal? Perguntas? Vamos lá. Tenho outra, professor, também. Claro. Tipo assim, nessa fase da criação dos estados absolutistas, era o rei que governava, né? Por que eles colocaram esse poder na mão de um príncipe? Ele não deveria ser rei para governar primeiro? É porque a palavra príncipe significa o primeiro, né? Príncipe, o principal, né? Então, quem é o rei? Ele é o primeiro, ele é o principal. Então, o termo príncipe é um outro nome bonitinho para figurar o rei, configurar o rei. É claro que, professor, mas costumeiramente a gente chama o filho do rei de príncipe, porque ele será o futuro rei, né? Maquiavel ele usa o termo príncipe justamente na sua origem etimológica, né? O primeiro, o principal. Esse termo surgiu primeiro na Roma Antiga, né? Quem primeiro recebeu na Roma Antiga o título de príncipe, primeiro cidadão, foi justamente, né, a figura de Otávio, lá na Roma Antiga, que herdou, né, que após vencer Marco Antônio, ele foi considerado imperador de Roma. Então, Octávio
Augustus Július César, imperador de Roma, recebeu também o título de príncipe, primeiro cidadão. Então surgiu em Roma. E aí, ao longo da história, príncipe virou o filho do rei, que será o futuro rei, né? Será o futuro rei de uma nação, de um país, etc. Né? E aí o Maquiavel pegou o conceito etimológico de príncipe e usou o termo príncipe como nome do seu livro. Mas o príncipe aí, você pode de cara entender que ele é quem, professor? Ele é o rei ou o futuro rei que vai governar uma nação. Tudo bem? Ok, pessoal? Beleza? Perguntas? Vamos lá. Dúvidas? Tranquilos? Deixa eu só ligar aqui o ar-condicionado, ficar quente, gente. Só um pouquinho, galera. Pronto. Sabe aquele suor começando a escorrer no dedo? Mais ou menos assim. Que nojo. Fala para nós, vamos lá. Como que era o nome do rei mesmo que governava bem Florença? É o Lourenço de Médici, o Magnífico. E o filho dele? O neto dele era... O filho dele é Pierro. O Pierro que era o Banana. Uhum. E aí o filho do filho dele, o neto dele, né, que era também chamado de Lourenço, em homenagem ao avô. Né? E foi a esse menino, Lourenço, que o Maquiavel dedicou e escreveu a obra O Príncipe. Na verdade, o que aconteceu? Olha a historinha dos bastidores. Quando Carlos VIII invadiu a Península Itálica, invadiu Florença, o Nicolau Maquiavel ele trabalhou para a França. Ele atuou como espécie de diplomata para a França. E quando finalmente os franceses saíram de Florença e os Médici voltaram, o Nicolau Maquiavel foi exilado, ele foi expulso de Florença. E aí ele foi para o seu exílio. E no exílio ele escreveu essa obra, O Príncipe, para entregar ao Lourenço. A tentativa de o intuito de Nicolau Maquiavel em escrever a obra O Príncipe é em se reaproximar da família Médici. É esse o objetivo da obra O Príncipe. Só que, curiosamente, muitos historiadores divergem sobre isso. Para muitos historiadores, o Lourenço nunca leu a obra, mesmo porque a obra foi publicada depois que Maquiavel morreu. Então, o Lourenço morreu sem ter lido a obra. Mas a obra é tão importante que outros grandes governantes acabaram lendo e tendo acesso a ela. Tá? Gente, homens como Hitler leram Maquiavel, homens como esse menino Napoleão Bonaparte leram Maquiavel, grandes governantes do Brasil, presidentes do Brasil, pode ter certeza que em sua biografia está lá Maquiavel, tudo bem? De José Bonifácio ao próprio Dom Pedro II, né, que fez notas específicas sobre Maquiavel. Então, ou seja, é um autor muito lido, né, um autor amplamente lido. E eu sempre digo, se você souber trazer os ensinamentos de Maquiavel para a sua vida pessoal, profissional, de estudante, amorosa ou não, você tem muito a aprender com Maquiavel. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Perguntas. O que é principado? Principados era a maneira como os historiadores dividem as regiões da França, da Península Itálica, perdão. Então, a Península Itálica estava dividida em principados. Um principado pode ser governado por um príncipe, entende? Ou será governado por um príncipe. Então, era basicamente 5 principados. O reino de Nápoles, os estados pontifícios, o estado de Florença, o ducado de Milão e a República de Veneza. Quando Nicolau Maquiavel escreveu essa obra, né? Porque esses principados vão mudar ao longo da história. Mas quando Nicolau Maquiavel escreveu essa obra, eram esses 5. Tudo bem? Ah, você estava pensando que era feudos. Porque como é que é dividido o Brasil hoje? O Brasil hoje é dividido em estados. Nós já fomos divididos em províncias. Principados não podem ser províncias porque a província tem um poder centralizado. Os principados não tinham. Então, o principado lembra muito o que você acabou de falar, um feudo, tudo bem? Só que, ao invés de ser o campo, incluindo cidades. Então, junto com o campo, inclui-se também as cidades. A união do campo com as cidades, ao invés de um feudo, forma um principado. Tudo bem? Beleza, pessoal? Podemos continuar, então? E aí a gente vai entrar agora nos conceitos e as ideias mais centrais de Maquiavel. E vamos tentar destrinchar 7 pontos fundamentais que já foram cobrados em provas de Enem e vestibulares e que são determinantes para entender o Nicolau Maquiavel enquanto importante pensador que foi, tá?
O primeiro grande ideia e conceito tratado por Maquiavel é o que chamamos de realismo maquiavélico. O que é o realismo de Maquiavel? Né? Para Maquiavel, o verdadeiro príncipe era aquele que sabia chegar ao poder e nele permanecer. Não basta chegar ao poder, tem que no poder ficar, porque se o poder, né, se o príncipe, o governante for destituído, ele não é um verdadeiro príncipe. Então, para Maquiavel, o verdadeiro príncipe é aquele que sabia chegar ao poder e nele permanecer. Aí você pode, caramba, professor, nesse sentido, pensando dessa forma, o Collor não foi maquiavélico. Não, sofreu um processo de impeachment, na véspera de votação ele renunciou, mesmo assim ele teve cassação dos direitos políticos. A Dilma não foi maquiavélica. Não, a Dilma não foi maquiavélica. O Temer, sim. O Valdemar, sim. O Temer foi maquiavélico. Agora a Dilma não foi. Ela soube chegar ao poder, mas não soube nele permanecer. Então, nesse sentido, né, o verdadeiro príncipe para Maquiavel é aquele que chegava, sabia como chegar ao poder e nele permanecer. Então, vamos fazer a primeira observação aqui. Ó. Quem é o verdadeiro príncipe? O príncipe é aquele que sabe chegar ao poder, e nele permanecer. Que é um desafio para qualquer governante, galera. Permanecer no poder é um desafio para qualquer governante em qualquer nação do mundo, levando em consideração os desafios impostos pelo poder, pela política, pelo governo, etc. Bem? Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui para ficar mais visível para vocês. Okay? Opa. Melhorou aí, galera? Melhorou, Sim. né? Legal. Então a gente vai preencher esse quadro aqui, que é um quadro que eu acho assim fundamental para você ter guardado aí, meninas. Você vai botar esse quadro no seu closet, né? Meninos, coloca no meio da revista Playboy, para você estudando, tudo bem? Então, o príncipe é aquele que sabe chegar ao poder e nele permanecer. O Maquiavel, o que ele fez para fundamentar o seu realismo? Ele foi nos autores clássicos gregos e romanos. É por isso que Maquiavel é também conhecido como um renascentista, um humanista renascentista, porque ele bebeu na fonte dos gregos e romanos e chegou à conclusão seguinte, que os fenômenos políticos, eles obedecem às suas próprias leis. Não é nada dado pela natureza, nada dado por Deus, não. Os fenômenos políticos obedecem suas próprias leis. E aí, o que Maquiavel teve a ideia? Peraí, a gente precisa aprender com a história. E é nesse sentido, o que ele fez para aprender com a história? Ele usou exemplos históricos, ou seja, exemplos reais, de governantes que tiveram êxito e que fracassaram. Como diria a famosa frase que eu particularmente gosto muito, de John Fitzgerald Kennedy, né? John Kennedy foi um dos presidentes norte-americanos assassinados ainda no exercício do poder. E John Kennedy, em 1963, na abertura, meses antes de ser assassinado, na abertura do Congresso Nacional, do Congresso norte-americano, ele teria dito que a história é um mestre implacável. Como se eu e vocês pudéssemos aprender alguma coisa com a história, né? Então, nesse sentido, o que Maquiavel faz? Ele busca exemplos ao longo da história de vários governantes que tiveram êxito e que fracassaram dramaticamente. E para que isso, professor? Para que sirva de exemplo, para que sirva de lição para o príncipe. Então, ele fundamenta o poder no mundo real. Não é nada dado por Deus, nada dado pela natureza, não. Olha o exemplo desse fulano, olha o exemplo desse cara, como ele teve êxito. Olha o exemplo desse fulano aqui, como ele fracassou. E aí a dinâmica aqui é a seguinte, né? Antes de Maquiavel, o poder político, a vida em sociedade, encontrava, digamos assim, a sua origem em Deus. A explicação para tudo é Deus. O príncipe fez o que fez, por quê? Porque Deus o ungiu, e ele é um homem ungido por Deus, portanto, ele pode fazer o que ele fez. Então, antes de Maquiavel, o fundamento do poder era Deus. A partir de Maquiavel, o fundamento do poder se torna a realidade. Então, o fundamento do poder é a realidade. Tudo bem até aí, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Vamos lá.
Ô, professor, Pode falar. Do slide passado, ele fala que aquela ideia aqui de unir os principados e unificar a Itália num só príncipe. Funcionou? Isso. Deu certo nessa época? Ou nem foi feito? Nessa época, não. Na verdade, só deu certo em 1870, no século XIX. Maquiavel é um cara do século XVI, né? 16, 17, 18, 19. 4 séculos depois, só deu certo. Tudo bem? Então, Maquiavel, a gente pode dizer que ele é um homem à frente do seu tempo. Né? Tudo bem, galera? Perguntas? Vamos lá. Quem eram as pessoas que criticavam Maquiavel, professor? Então, muitos, até hoje. A igreja, por exemplo, desceu lei em Maquiavel. Existe um livro que é um livro que eu comecei a ler depois que eu li alguns capítulos. Eu acho que são os 10 livros que você não deve ler antes de morrer. É o nome do livro. Eu esqueci o autor. Aí, quando eu cheguei na parte de Maquiavel, eu falei, não é possível, né? O cara não leu Maquiavel. Ele não tem, ou se leu, não entendeu porra nenhuma. Porque, para ele, Maquiavel pregava o mal, ele prega que o príncipe, o governante sempre tem que ser malvado. E não é essa a ideia de Maquiavel, né? Só que o cara que escreveu o livro, não à toa, o livro não vendeu muito, né? Mas eu tive curiosidade de ler, comecei a ler, desanimei e parei de ler o livro porque era uma bosta. Porque o cara realmente não tinha lido Maquiavel. Agora, a maior parte das pessoas que criticam Maquiavel nunca leram Maquiavel de fato. Ou se leram, não entenderam Maquiavel. Então havia muita gente que criticava. A igreja criticava, a burguesia criticava. Tudo bem? Agora, quem se amarrava em Maquiavel, professor? A nobreza. A nobreza se amarrava em Maquiavel. Né? A ideia dele de absolutismo, de um poder forte centralizador, era interessantíssima. Aí, quando a nobreza passou a ler os discursos sobre a primeira década de Tito Livre, que o Maquiavel defende uma república, pronto. A nobreza deixou de apoiar Maquiavel, aí a burguesia passou a defender Maquiavel, né? Tudo bem? Ok, pessoal? Perguntas? Ok? Então, Maquiavel ele fez o quê, professor? Ele dedicou-se a pensar na política como ela é de fato, e não como ela deveria ser. E não como ela deveria ser idealizada, como fizeram os utopistas, né? E ele buscou compreender o quê, professor? Ele buscou compreender como que os homens, os governantes, de fato, ao longo da história, governaram. Ele procurou entender qual é a legitimidade do poder do governante, o que legitima o poder do governante, e ele procurou compreender como se alcança o poder, e, além de se alcançar o poder, como nele permanecer, e quais os caminhos necessários para se estabelecer um governo estável e duradouro. Então, Maquiavel ele tentou responder perguntas, ele tentou fundamentar a sua forma de pensamento político em dúvidas, em problemas, e não é algo já dado. Esse é o grande diferencial de Maquiavel, né? E onde estaria, então, professor, o fundamento de poder para Maquiavel, né? Segundo Maquiavel, o fundamento de todo poder se encontra na realidade, no real. É no real que está o fundamento do poder. Aí eu já fiz o gancho, tá vendo? O realismo, na realidade, é que está o fundamento do poder. Já fiz o gancho. E aí o Maquiavel vai nos dizer o seguinte: a política é um campo de batalha, em que está em jogo e disputam o poder 3 grandes forças. Quem é que disputa o poder nesse mundo real? A disputa pelo poder. Ela ocorre, de um lado, pelos que estão no poder, os que estão no poder e automaticamente nele querem permanecer, e do outro lado, os que não estão no poder, os que não estão no poder, mas querem tomá-lo. Entende isso? Então, basicamente, a política é um intenso campo de batalha entre aqueles que estão no poder e os que não estão no poder. Os que estão no poder querem nele permanecer. Os que não estão no poder querem tomar o poder. E no meio dessa disputa intensa está o povo. No meio desse campo de batalhas está o povo. O povo está no meio desse jogo político. Tá? Deixa eu centralizar aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando para vocês. Né? Então, o que Maquiavel nos ensina e nos diz? O poder político que ordena a sociedade é resultado desse conflito, dessas lutas internas. A política, ela é
conflito. O tempo todo tem gente querendo poder, disputando poder. Às vezes, Maquiavel vai nos dizer, o poder é pura e simplesmente poder pelo poder. O cara que quer chegar ao poder não está nem aí para quem vai governar, ou para a sua nação, seus súditos. Ele simplesmente quer o quê? Tomar o poder e ponto final. Então, Maquiavel ele vai nos dizer o seguinte, vou colocar aqui de novo, e Maquiavel vai nos dizer o seguinte, esse conflito é necessário, é positivo. Então, o conflito é necessário. Professor, mas como assim? Uma disputa pelo poder político é necessário? Conflitos é necessário? Não seria mais fácil a união? Não, Maquiavel vai dizer o seguinte, que dessa disputa pelo poder, entre os que estão no poder e os que não estão no poder, o povo é o mais beneficiado. Porque tanto aqueles que estão no poder, quanto os que não estão no poder, vão fazer de tudo para agradar o povo, para ter o apoio do povo. Então, o conflito é necessário, por quê? Porque tanto os que estão e os que querem o poder farão de tudo para agradar o povo. E aí eu pergunto para vocês, será que é assim mesmo? Será que os nossos governantes que estão no poder e os que não estão no poder realmente estão fazendo de tudo na sua disputa pela política e pelo poder, né? Porque a gente tem hoje uma polarização enorme no Brasil, né? A gente tem uma polarização do tipo esquerda e direita, coxinhas petralhas, e a disputa pelo poder desses caras. Será que o povo é o mais beneficiado? Será que nós, cidadãos brasileiros, estamos sendo os mais beneficiados? Eu tenho minhas dúvidas. Aqui, Maquiavel errou. Okay? É uma interpretação equivocada de Maquiavel. Só lembrando, né? Ninguém é infalível, gente. Né? Mesmo os intelectuais, dos melhores possíveis, dos mais importantes possível, algum momento eles vão falhar. Bem? Então, o Maquiavel está nos dizendo, olha, o fundamento do poder encontra-se no conflito e na realidade. E essa realidade é uma realidade de conflito. Conflito é algo necessário, porque desse conflito o povo é o mais beneficiado. Porque tanto os que estão no poder quanto os que não estão no poder farão de tudo mesmo, para ter o apoio do povo. Então o povo é o mais beneficiado. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Dúvidas? Essa ideia de tipo assim, querer agradar o povo só funciona nas campanhas políticas mais, né? Porque depois... Verdade, falou tudo. Nas campanhas políticas é tapinha nas costas, é comer pastel na feira, né? É apertar a mão de gente sentada na calçada, né? É pegar a criancinha no colo, é fazer tete a tete, né? Corpo a corpo, né? É só nas campanhas políticas, porque depois o cara desaparece. Eu falo por minha experiência mesmo, onde eu moro, por exemplo, o cara do bairro ganhou para ser vereador. Assim que ele ganhou as eleições, nos 2 primeiros meses, ele deu linha na pipa e foi morar na Mata da Praia. Ou seja, ele abandonou o bairro que ele foi eleito e foi morar na Mata da Praia. E nunca mais pisou o pé no bairro que ele foi eleito e se elegeu. Vocês entendem isso? Entende? Então, eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Né? Agora, na época das eleições, nossa, visitou casa por casa, tomou café, sentou no seu sofá, né? Fez promessa, olhou no seu olho, olha, nossa, cara. E aí apertou firme a sua mão, aí você fala assim, nossa, que homem de aperto de mão firme, nossa, que homem, né? Que transmite confiança. Ele deu linha na pipa, assim que venceu as eleições. E da puta. Tudo bem, vamos lá, pessoal, perguntas. Dúvidas, galera? Professor, Pode falar. então, por assim dizer, quando ele fala que o povo vai ser o mais beneficiado, pelo fato de qual representante que vai estar ali no poder ou pelo fato de ele achar do que o governante vai fazer? Isso. A sua pergunta é importante. O que o Maquiavel diz? Que o príncipe ele deve atentar principalmente ao povo. Porque o principal inimigo de qualquer governante não é um outro governante, não é um outro nobre, é o povo. A qualquer momento o povo pode se revoltar e derrubar o governante. Então, o que o príncipe tem que evitar a toda custa? O ódio do povo.
Nesse sentido, Dilma não soube fazer isso, né? O príncipe, a toda custa, ele tem que evitar que o povo fique contra ele. Então, tanto quem está no poder quanto aqueles que querem chegar ao poder, eles querem e precisam do apoio do povo. Porque, segundo Maquiavel, o ódio do povo é o que verdadeiramente pode derrubar qualquer governante, qualquer soberano, qualquer príncipe. Então, o príncipe ele tem que defender o povo da opressão dos poderosos. Porque se o príncipe atua como um protetor, se o príncipe atua como um líder, se o príncipe atua como um salvador, se o príncipe atua como um mito, se o príncipe atua como um pai, tipo o pai dos pobres, entende? Aí sim ele tem o apoio do povo. E ao ter o apoio do povo, ninguém consegue derrubar este príncipe do poder. É isso que Maquiavel nos diz. Claro, será que é simples assim? Tem minhas dúvidas se é simples assim. Só o povo, se só o apoio do povo basta para que um bom governante esteja no poder. Porque nós tivemos governantes no Brasil que tinham o apoio do povo. Vamos pegar um exemplo? Dom Pedro II acaba de voltar de viagem, 1888, Rio de Janeiro em festa, o Corcovado com o nome de Dom Pedro II. A população nas ruas festejou por 7 dias seguidos a abolição da escravatura. O povo estava do lado de Dom Pedro. E aí, quando menos espera, 15 de novembro de 1889, vai lá um aquartelamento militar e proclama a república. O mesmo que o Dom Pedro II tivesse o apoio do povo, com um golpe militar, um aquartelamento militar, que foi um golpe militar aquilo, o Dom Pedro perdeu o trono do Brasil. E aí foi proclamada a república. Ou seja, será que mesmo só o apoio do povo basta? Ou existem grupos políticos, ou grupos, ou instituições que o governante precisa para governar, como, por exemplo, instituições como o apoio das Forças Armadas. Não à toa, os últimos governantes estiveram muito próximos das Forças Armadas. Apoio, por exemplo, da instituição econômica, da mídia. Então, existem grupos de interesses em qualquer nação do mundo que estão, às vezes, acima dos interesses do povo. E o povo, professor, o povo fica olhando, fazendo valer a famosa frase de Lima Barreto, o Brasil não tem povo, tem público. Porque qual é a função do público no teatro, no cinema? Aplaudir e rir. Qual é a função do povo? O povo, o cidadão, tem a função de tomar as decisões, de participar, de eleger. Então, nas palavras de Lima Barreto, grande poeta brasileiro, o Brasil não tem povo, tem público. E é um fato, É fato. É interessante como o Brasil reúne milhares para o futebol. E com uma paixão enorme. Eu diria que se tivéssemos 1/3 da paixão que temos pelo futebol, o Brasil seria uma outra nação, um outro país. Mas, infelizmente, a gente não tem esse 1/3 de paixão que temos pelo futebol, pela política. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Tudo bem? Podemos continuar? Tá tranquilo até agora. Ok? E aí, um outro conceito que eu gosto muito de Maquiavel, para mim, é talvez o ensinamento mais degustant, tá? O mais gostoso de Maquiavel, é o conceito de virtude e fortuna. Né? Então, o que é virtude e fortuna em Maquiavel, professor? Segundo Maquiavel, a vida política ela não é para todos. Nem todos nasceram para serem governantes, para liderar, para serem políticos. É possível aprender algumas coisas? É possível aprender, mas tem limites. Às vezes o cara tem uma boa oratória, mas ele não tem ideias políticas boas. Às vezes o cara tem boas ideias políticas, mas não tem boa oratória. Então, nem todos nasceram para a vida política. Esse é o primeiro ponto que Maquiavel destaca. Bem? Outra questão importante que Maquiavel toca no ponto é que não basta querer ser um político. É necessário ter características de um político. Então, quase como se fosse um dom, professor, quase. Na verdade, é um equilíbrio entre capacidade e habilidade. E aí, o que Maquiavel vai nos ensinar? Como que ele vai nos ensinar isso? Através dos conceitos de virtude e fortuna. E aí, Maquiavel vai dizer para mim e para você o seguinte, o verdadeiro príncipe é aquele que reúne virtude e fortuna. Professor, o que é virtude e o que é fortuna? A virtude significa virtude mesmo, virtudes, tudo bem? Virtude mesmo. A virtude está diretamente ligada à astúcia, à inteligência,
a competência, as habilidades, a flexibilidade, ou seja, as características do príncipe. São características que você pode aprender ao longo da vida, ou você já nasce com ela. Uma boa oratória, por exemplo, nem todos conseguem falar bem em público, né? Tem gente que chega na frente de uma plateia, se borra todinho, não consegue sair uma palavra. Então, a astúcia, a flexibilidade, a habilidade, a competência, né? A capacidade de enxergar a realidade e agir de acordo com o que Maquiavel vai chamar de vicissitudes, né? As necessidades, adaptando seus acontecimentos para se manter no poder, porque o foco é se manter no poder. Então, a virtude é aquilo que você pode controlar, aquilo que você pode aprender, é o ponderável, ok? Então, vamos lá, o que é a virtude? Virtude. A virtude significa basicamente virtude mesmo, tá? Virtude. Virtudes. Como, por exemplo, né, astúcia, a inteligência, a expertise, a inteligência, a flexibilidade, uma boa oratória, né, falar bem em público, né, falar bem em público, habilidades, que são, na verdade, habilidades e competências, bem? Que são exigidas de um bom governante. Então, virtude é isso aí, ó, astúcia, são virtudes, né, astúcia, inteligência, flexibilidade, oratória, capacidade de liderar, liderança, vamos colocar aqui, ó, liderança. Nem todos, repito, Maquiavel vai dizer, nem todos nasceram para isso. É possível aprender, professor, uma boa oratória, ser um bom orador? Sim. É possível aprender a liderar? Sim. É possível aprender a ser um pouco mais inteligente para a política? Claro, mas precisa estudar, né? Precisa buscar, né? Então, mas Maquiavel ainda assim ressalta, nem todos nasceram para a política. E aí, um bom governante é aquele que tem virtude, mas é aquele também que tem fortuna. Então, vamos lá. O que é a fortuna? Professor, fortuna é riqueza, né? Não. Não tem nada a ver com riqueza, tá, gente? A fortuna são aqueles acontecimentos do acaso. É o acaso. Tudo bem? É o acaso. É aqueles acontecimentos históricos que fogem ao nosso controle. São os acontecimentos imprevisíveis, eu vou colocar aqui em aspas, o imponderável, é o imponderável. Importante, o que é a virtude? A virtude é o ponderável, ou seja, aquilo que você pode aprender. Ponderável. Aquilo que você pode aprender, aquilo que você pode assimilar, aquilo que você pode conhecer. A fortuna é aquilo que foge ao nosso controle, é o imponderável. Gente, a vida da gente é a reunião de virtude e fortuna o tempo todo. Por mais que você acorde cedo, planeje o seu dia, comece o ano, abre lá um caderno e começa a planejar suas metas para aquele ano, em algum momento vai acontecer o imprevisível, aquilo que foge ao seu controle, o imponderável. Eu e vocês, nós tínhamos um plano esse ano. Vocês tinham um plano de estudar em sala de aula, com bons professores, né? O tempo todo, chegar no final do ano, né? Tranquilo, depois de uma longa jornada de estudo, chegar e fazer uma boa prova do Enem e conquistar uma vaga numa universidade. Todos vocês, e muitos de vocês, né? Que tem mais de 200 alunos no grupo lá, e pouquíssimos estão aqui na aula online nesse exato momento. E aí vem o quê, professor? Veio o imponderável. Aquilo que foge ao nosso controle. Coronavírus, né? Veio o Covid-19. Isolamento social, escolas fecharam, shopping fechou, comércio fechou, as aulas começaram a ser remotas. Uma galera no meio desse caminho desistiu. Vocês estão aqui com sangue no olho, faca no dente. O que vocês estão buscando nesse exato momento? Mesmo com a fortuna, vocês estão buscando reunir habilidades e competências. O que o Enem exige de você? Habilidades e competências. O Enem vai exigir de você habilidades e competências para você provar ao Enem
que você está apto a entrar numa universidade. Então, é meio um caos, um momento de caos, desordem, do acaso, de um acontecimento imprevisível, você, mesmo assim, com sua virtude, com a sua inteligência, flexibilidade, com a sua capacidade de bom estudante que é, você está lutando contra aquilo que é o imprevisível, contra aquele acontecimento histórico, acaso, que fugiu ao seu controle. E aí, o que Maquiavel vai nos ensinar? Maquiavel vai nos dizer o seguinte: o bom príncipe é aquele que, frente ao acaso, ao imponderável, aquilo que é imprevisível, ele sabe usar a sua inteligência, a sua astúcia, as suas habilidades e competências para vencer. Podemos vencer tudo, professor? Não. Há imponderáveis que fogem ao nosso controle de tal maneira que é simplesmente impossível vencê-los. 2006, nós tivemos um time de futebol que estava vencendo todos os jogos, liderando campeonatos, chegou à final de uma Sul-Americana, e na final, no dia do jogo da final, aquele time com uma liderança sem igual, uma habilidade sem igual, competência sem igual dos gestores, dos jogadores, etc. Bons jogadores, bons gestores, um time de futebol de ponta, a nível europeu. E aí vem a fortuna, o acaso, o imponderável. O avião me cai. Estou falando de quem? Chapecoense, time da Chapecoense. Então, nem tudo podemos controlar. Nem tudo conseguimos, necessariamente, dominar. Mas o bom príncipe, ele tem que saber usar a sua inteligência, sua astúcia, flexibilidade, oratória, liderança, habilidade, competência, para lidar com o acaso, com os infortúnios, né, da vida, né? E aí o Maquiavel vai nos dizer, são esses acontecimentos que podem tanto servir para o governante, quanto também prejudicá-lo. Então, há algumas coisas que acontecem por acaso que são para o nosso bem. Acontecem e vão acontecer para a gente aprender e superar e nos tornarmos pessoas melhores. Agora, há coisas que acontecem conosco que vão nos derrotar para sempre, vão abalar nossa existência para sempre. Eis, virtude e fortuna. Gente, traga esse ensinamento para a sua vida. Tente lidar com a vida da melhor maneira possível. Os obstáculos virão e quanto mais preparado você estiver, mais habilidade, mais competência você reunir, dificilmente um acaso, a fortuna, pode te abalar, pode te derrubar. Então, o que você está fazendo nesse exato momento? Reunindo habilidades e competências. Quem é a fortuna da sua vida que virá em breve? A prova do Enem. Porque você não sabe, você sabe quando ela vai acontecer, mas você não sabe quais questões serão cobradas. Você não tem nem ideia. Então, a prova do Enem é a sua fortuna. E você está reunindo virtude, habilidades e competências para fazer aquilo que é o acaso, uma boa prova do Enem. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Vamos lá. Olha que barato o ensinamento de Maquiavel, né? Perguntas. Todo mundo entendeu virtude e fortuna? Ô, professor, mas tem algum tipo de interpretação, tipo, como é que eu posso explicar? Enfim, que ele colocou ele deu um nome para esses acontecimentos imprevisíveis de como se fosse uma forma totalmente contrária, sei lá, tipo, acontecimento imprevisível e colocou o nome de fortuna, que dá a entender uma coisa. Eu não sei explicar. Na língua portuguesa, diretamente do latim, o que acontece com a língua portuguesa? É muito mais comum que a gente trate a palavra fortuna num senso positivo, de riqueza, né? A pessoa com fortuna é uma pessoa que tem riqueza, etc. Mas só lembrando, existem palavras no português que têm a mesma escrita, mas significados diferentes. Eu esqueci como se dá esse nome a essas palavras, né? Se alguém lembrar aí, pode falar, por favor. Palavras que têm a mesma escrita, mas significado diferente. Então, também na língua portuguesa, nós temos a fortuna como riqueza e temos a fortuna quanto acaso, né? O que é uma pessoa sem fortuna no sentido de acaso? Uma pessoa sem sorte, entende? Você não tem fortuna, você não tem sorte. Aí, importante, Maquiavel nunca diz que a fortuna é sorte, tá? Nunca diz, é uma interpretação também equivocada. Maquiavel diz que a fortuna são aqueles acontecimentos imprevisíveis, que pode tanto ser bom para o príncipe, quanto pode ser ruim. Pode tanto ajudá-lo, quanto prejudicá-lo. E aí o bom príncipe, ele sabe usar as suas habilidades e competências para vencer esses momentos, né? Tudo bem, amiga? Sim, professor. Obrigada. O pronome pelo, né? E o pelo da pele, né?
pelo, né, do cachorro, né? São palavras que têm, digamos assim, né? Não sei se é sinônimo que fala. Eu não lembro, se alguém lembrar aí me ajuda, tá? Eu acho que é homônomas, palavras homônomas, homo igual, eu acho que é isso, né? São palavras que têm a mesma escrita, mas significados diferentes. Eu acho que é isso. É como se ele estivesse falando que a pessoa tipo, já está preparada para todos os imprevisíveis, porque ela tem um dom, né? Tipo isso. Na verdade, não necessariamente o dom, mas é possível você aprender a lidar com o imprevisível, né? Então, o tempo todo, vocês podem querer buscar, aprender a lidar com os infortúnios da vida, com a fortuna da vida. Então, a nossa vida é uma roda de fortuna. O tempo todo estão acontecendo coisas na nossa vida que fogem ao nosso controle e que fogem ao nosso planejamento. E se fogem ao nosso controle e nosso planejamento, o que nós temos que fazer? Da melhor maneira possível, usar nossas virtudes, nossa astúcia, inteligente, flexibilidade, relatório, liderança, habilidade, competência, aquilo que é ponderável, para vencer essas fortunas da vida, né? E aí Maquiavel vai dizer, o que é a política, professor? A política é a arte de lidar com as circunstâncias. É isso que é política para Maquiavel. O tempo todo, política, governar, é lidar com as circunstâncias. É saber lidar com aquilo que é a fortuna. Porque o tempo todo nós teremos o imprevisível. Por mais que você planeje a vida, vai acontecer aquilo que foge do seu controle. Ah, professor, então eu vou parar de planejar minha vida. Não, não faça isso, tá? Continue planejando, porque isso é parte das suas virtudes. Planejar, ser capaz de projetar o futuro. Agora, você não pode ser dependente do futuro, né? Você não pode ser uma pessoa que vive somente para aquilo que você planeja. Você tem que viver também o momento, né? Tudo bem, pessoal? Perguntas? Tranquilos? Podemos continuar? Tudo bem? E aí, basicamente, o príncipe ele tem que saber lidar com a realidade. O bom príncipe, usando das suas virtudes, ele deve ter ousadia para usar o acaso para seu bem proveito, torná-lo uma oportunidade. É isso que tem que acontecer com vocês. Veio um isolamento social, veio a pandemia, o que vocês fizeram? Agarraram a primeira oportunidade que surgiu para vocês. O quê? Aulas online, gratuitas, todo, né, disponível para vocês. Ou seja, vai na internet, pesquisa no YouTube, ou seja, agarra as oportunidades. Então, veio as dificuldades, agarra as oportunidades da melhor maneira possível, né? E, claro, não se deixe levar, não se deixe derrotar pelo acaso, mesmo que ele fuja ao seu controle, tudo bem? E aí existe a famosa frase, né? Os fins justificam os meios, que, repito, é uma frase que não está em Maquiavel, em nenhuma parte do livro O Príncipe, em nenhuma parte do livro A Arte da Guerra, em nenhuma parte do livro O Discurso sobre o Primeiro Década de Tito Livre. Tá? Então, o que sintetiza essa ideia? Para Maquiavel, as ações de um príncipe, elas nunca devem ser julgadas pura e simplesmente como boas ou más. Você nunca pode julgar a ação de um príncipe pura e simplesmente como boas ou más. Elas ganham esse caráter de boas ou más, justas, injustas, certas ou erradas, de acordo com o contexto, com o acontecimento, com o acaso. Então, vamos sintetizar isso aqui para ficar melhor para vocês. As ações de um príncipe nunca devem ser julgadas, nunca devem. Vou botar não, tá? Não tá nunca. Não, tá não. Não devem ser julgadas simplesmente como boas ou más. Ou más. Okay? As ações de um príncipe devem ser julgadas, de acordo com as
Circunstâncias. Circunstâncias. Então, as ações de um príncipe elas devem ser julgadas de acordo com as circunstâncias. Porque vai haver momentos, a certas ocasiões, em que as circunstâncias vão exigir de um príncipe uma ação enérgica, que ele pratique o mal. E há momentos que ele vai ter que praticar o bem. Professor, me dá um exemplo disso. Há momentos em que um bom líder, um bom príncipe, ele vai ter que ser um tirano. Ele vai ter que usar um exército, ele vai ter que matar ou mandar matar. E há momentos em que ele vai ter que ser bondoso e benevolente. Existe uma história muito curiosa, um relato muito curioso, que se confunde até mesmo com mito, de um suposto submarino soviético no Golfo Pérsico, que teria tido algum problema e teria afundado. E ele tinha aproximadamente ali 8 horas de oxigênio até chegar à ajuda. Só que a ajuda ia demorar 16 horas. E aí, no meio daquele transtorno inteiro, o capitão, né, que era uma tripulação de quase né, se eu não me engano, 10 ou 8 marujos, né, o capitão tomou uma decisão. O capitão é o líder, é o príncipe, né, o capitão é o governante. Chamou 4 homens em seu gabinete principal, serviu a eles uma dose de uísque e, em seguida, todos eles caíram mortos, inclusive o próprio capitão. E ao tomar essa decisão, que nos parece o quê, professor? Nossa, que horror! O capitão ganhou tempo para o resgate chegar e salvar os outros 4 que sobreviveram. Então, os outros 5, perdão, porque eram 10 a tripulação, tá? Então, a decisão do capitão ali, ela foi uma decisão maquiavélica. Em um momento dramático em que fugiu o controle, o capitão não teve outra saída. Ou morriam todos, porque o socorro não ia chegar a tempo, não ia ter oxigênio para todo mundo, ou ele sacrificava 4, inclusive ele mesmo, para ganhar tempo para pelo menos 5 serem salvos. Então, o que é essa ação do capitão? É uma ação em que a ação daquele capitão não deve ser julgada simplesmente como boa ou má. Ela deve ser julgada de acordo com aquela circunstância. Naquela circunstância, o que o capitão fez, embora nos pareça, nossa, professor, mas ele matou pessoas e tirou a própria vida. Embora o que o capitão fez a nós nos pareça errado, aquela circunstância foi o correto a se fazer. Vocês entendem, meninos? Tudo bem? Uhum. Tudo bem. Vamos pegar um exemplo mais atual na história do Brasil. Reforma da Previdência. Ficou ruim para todo mundo. Para professor, então, nem se fala, tá? Para professor, então, nem se fala. Como diria Miriam Leitão, professor igual vinho, né? Segundo Miriam Leitão, comentarista economista da Rede Globo, professor igual vinho. Quanto mais velho, mais sábio, melhor é, igual vinho, né? Eu diria que quanto mais velho é o professor, mais caduco, mais doido ele é, mais chapadão ele é. Ou seja, Miriam Leitão cometeu um erro, um equívoco. E por quê, professor? Porque a profissão de professor é uma das profissões mais estressantes do mundo. Uma das profissões do mundo com o maior nível de depressão, inclusive no Brasil, tudo bem? Há muitos professores que não conseguem cumprir lá a sua longa jornada em sala de aula, porque são submetidos a uma intensa jornada de trabalho, a pressão dos pais, pressão dos alunos, pressão das escolas, e acaba sofrendo com um quadro de depressão. Então, uma das profissões mais desgastantes do mundo é ser professor. Em um país chamado Brasil, então, nem se fala, né? Então veio a reforma da Previdência e alargou, colocou professor, todo mundo junto, misturado. Antes eu me aposentava com 25 anos de trabalho. Agora eu preciso trabalhar, né? Eu vou trabalhar, se eu não me engano, até os 75 anos de idade para eu me aposentar com salário integral, com meu aposentadoria integral. Aí eu tenho minhas dúvidas, se eu estarei vivo até os 75 anos, se eu estarei lúcido aos 75 anos, ou se eu vou morrer antes, né? Eu tenho minhas dúvidas, né? Ou seja, né? Foi ruim para todo mundo, mas se a reforma da Previdência não acontecesse, ia quebrar o país. Porque o rombo nos cofres públicos eram enormes. Principalmente porque a arrecadação era menor do que o gasto. Então a reforma precisava acontecer. Nesse sentido, é um mal necessário. Frente às circunstâncias, a reforma da Previdência era um mal necessário. Entenderam essa ideia de os fins justificam os meios? Sim. Então, há certos momentos
que o príncipe vai ter que enganar. Maquiavel diz isso. Há certos momentos que o príncipe terá que ser um tirano, vai ter que declarar guerra, vai ter que promover um massacre. E há certos momentos que o príncipe poderá ser caridoso, bondoso, benevolente, porque os fins justificam os meios. Então, repito, essa frase não é dele, mas sintetiza a ideia do livro O Príncipe. E aí, existe um trecho do livro que eu vou deixar em aberto aqui para vocês. O que é melhor para um bom príncipe ou um grande governante? Boas leis ou boas armas? O que é melhor para um grande governante e um bom príncipe? Entenda-se aqui as leis o quê, professor? As leis mesmo, né? O Código Penal, a nossa Constituição. O que são as armas? São o rigor da lei, o exército, as forças armadas. O que é melhor para um príncipe? Ter boas leis ou boas armas? Ter um exército poderoso ou ter um código de leis que seja seguido por todos? O que vocês acham? O que é melhor para um príncipe? Ter boas leis ou boas armas? E aí, o que vocês acham, galera? Os dois. Os dois? Interessante, hein? Interessante. Vamos partir do seguinte pressuposto. Né? Maquiavel assimila as leis aos homens, porque os homens são racionais e são eles que elaboram as leis. As armas, ele assemelha aos animais. Os animais que utilizam garras, presas, as armas para sobreviver. Então, há momentos que o príncipe vai ter que usar das armas. Porque quando os súditos, o povo, não obedece às leis, só há um caminho, o uso das armas. E o súdito também não pode ser um banana. Ele não pode ser só bondoso. Maquiavel nos diz o seguinte, tem uma frase que eu gosto muito que é dele. Se for fazer o mal, faça de uma só vez. E se for fazer o bem, faça aos poucos. Porque se você faz o tempo todo o bem e de uma só vez, o povo vai sempre querer mais e mais e mais e mais, e o príncipe não vai ser capaz de sempre dar mais e mais ao povo. Então, se for fazer o bem, faça aos poucos. E se for fazer o mal, faça de uma só vez. E por que fazer o mal de uma só vez, professor? Para servir de exemplo. Para que as pessoas não repitam aquilo que cometeram de errado. Vamos pegar um exemplo da história do Brasil? Esse menino, Joaquim José da Silva Xavier, vulgo Tiradentes. Ele mais 12 foram levados a devassa, julgamento, né? E acabou que no fim da condenação, apenas Tiradentes foi condenado à morte. Na verdade, todos foram condenados à morte, mas a então Dona Maria Louca de Portugal mandou uma carta para o Brasil perdoando todos, com exceção a Tiradentes. E aí Tiradentes foi morto de uma maneira bárbara e violenta. Foi enforcado, foi esquartejado, teve o corpo salgado, suas partes foram espalhadas por várias praças do Brasil. Para quê, professor? Por que essa morte tão violenta, tão horrenda? Se for fazer o mal, faça de uma só vez, para servir de exemplo. A morte de Tiradentes era para servir de exemplo para qualquer outro movimento, como aconteceu em Minas Gerais, a Inconfidência Mineira, para que não acontecesse. Então, a Maria I, Dona Maria I, então rainha de Portugal, a louca, como era conhecida, ela usou Tiradentes, José Joaquim da Silva Xavier, como um exemplo. Olha que interessante isso, né? Então, Maquiavel nos diz isso. Um bom governante, ele deve fazer o mal de uma só vez, e que seja uma pancada para servir de exemplo. E o bem, ele vai fazendo aos poucos, em doses homeopáticas. Porque se ele fizer o bem de vez, as pessoas sempre, o povo vai sempre querer mais e mais e mais, e ele não vai ser capaz de dar. Então vai fazendo aos poucos o bem. E o mal você faz de uma só vez. Ensinamento de Maquiavel, galera. Maquiavel. Tudo bem, galera? Perguntas? Vamos lá. Ô, professor, só por curiosidade, por que ela perdoou todos menos Tiradentes? Então, há várias teorias para isso, né? Existe um historiador brasileiro, historiador não, um jornalista, né? Chamado Pedro Doria, que ele escreveu um livro chamado 1789, né? E um dos motivos seria justamente essa ideia maquiavélica, essa ideia de que vou perdoar para mostrar a benevolência, a bondade da rainha, mas eu vou usar um como exemplo. Então, ela perdoou de todos que tinham sido condenados, ela perdoou todos com exceção a um. E esse um foi morto de uma maneira bárbara e horrenda, né? As suas terras foram salgadas, seu corpo esquartejado, né? Então, existem várias teorias. Uma delas é essa de bem maquiavélica, né? Essa bem maquiavélica, né? Tudo bem, pessoal? Ok, podemos continuar? Então, nesse sentido, né? Um bom político é um bom cristão, professor?
Nem sempre. Por quê, professor? Porque, às vezes, os valores cristãos serão incompatíveis com a política. Maquiavel vai dizer isso. Às vezes, você não vai poder sempre ser bondoso. Porque um príncipe sempre bondoso, 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 será um banana e rapidamente será destituído do poder, derrubado ou pelo povo ou por aqueles que estão no poder. Então, o príncipe ele não pode ser sempre um banana. Um bom professor em sala de aula, ele também não pode ser só o bonzinho. Há momentos que ele vai ter que demonstrar ser também um tirano. Um bom governante, portanto, ele vai ter algum momento que ele vai ter que usar as circunstâncias e vão ter ações em determinadas circunstâncias que ele pode ser taxado como um malvado, um tirano. Mas é para se manter no poder, porque os fins justificam os meios. Então, nesse sentido, de que as ações de um príncipe não necessariamente tem que ser bondosa ou benevolente, tudo depende da circunstância, o que Maquiavel faz? Ele separa a moral pública da moral privada. Maquiavel vai argumentar o seguinte, que na vida privada, dentro da sua casa, com a sua esposa, com seus amigos, irmãos, etc., você pode ter o valor que quiser, valores cristãos, por exemplo, são seus valores próprios. Porém, na vida pública, governando, na política, os valores simplesmente vão ter que ser maleáveis, vão ter que ser flexíveis, vão ter que se adaptar ao acaso, às circunstâncias. Olha o desafio, tá, galera? É um desafio, né? E aí é nesse sentido que o Maquiavel vai inovar. Ele vai inovar ao separar a moral pública da moral privada. Ele vai inovar ao dizer que os valores políticos serão julgados pela utilidade social. Qual é a utilidade social das ações, né, daquele indivíduo? Ah, foi para salvar o máximo de vida possível, então as ações dele foram boas. Então, nesse sentido, o que o Maquiavel acaba fazendo? Ele separa a moral política da moral particular, que para ele são distintas, né? Então, Maquiavel faz uma separação entre a moral política e a moral particular. Dentro da sua casa, você pode seguir qualquer valor, qualquer moral que você quiser. No campo da política, não é bem assim, não vai funcionar dessa maneira, né? Tudo bem, pessoal? Perguntas? Opa. Perguntas, galera? No poder político, ele deve ter valores bons? Nem sempre. Há momentos que ele vai ter que praticar o mal, tá? Há momentos que ele vai ter que praticar o mal para um bem maior, entende? Essa é a ideia de Maquiavel. Então, para Maquiavel, é um erro querer, por exemplo, trazer os valores cristãos, os valores particulares, a ética cristã, para o campo da política. Porque há momentos que aquele cara ele vai ter que agir de maneira, sabe? Ele vai ter que fazer o mal, ele vai ter que fazer alianças, conchavos, né? Por mais que vamos pegar como exemplo a presidência do Brasil. Por mais que o presidente tenha que ser honesto, por mais que o presidente tenha que ser, né, um cara de probo, de boa índole, ao chegar ao poder num país chamado Brasil, ele vai ter que negociar com o Congresso Nacional. Caso contrário, ele não consegue governar. Ele não consegue o apoio da Câmara dos Deputados e da Câmara do Senado. E nenhum presidente governa o país sem o apoio do Senado, do Congresso Nacional. E aí, o que ele tem que fazer, professor, para ter o apoio do Congresso Nacional? O famoso toma lá da cá, né? Ele concede cargos públicos para membros dos partidos que estão dentro do Congresso. Ele começa, né, a lotear, né, o funcionalismo público. Presidente do DEM, vamos botar para presidir Minas Energia. Ele começa a dar ministérios para os partidos políticos. Aí os partidos políticos vão se chegando ao presidente e vão votando de acordo com os interesses que o presidente quer. Então, o que é a política? É uma intensa negociação no Brasil. No Brasil, a política é uma intensa negociação, uma constante negociação entre o presidente, o poder executivo e o poder legislativo. Se o presidente não for capaz de negociar, ele pode ser derrubado por um processo de impeachment. Foi o que aconteceu com quem? Com Collor e com Dilma, né? Tudo bem, pessoal? Pergunta? Agora, é importante. Não significa que o Maquiavel ele está pregando o moralismo superficial. E nem que ele esteja pregando, por exemplo, um relativismo da moral. Não é isso, não. Ele está dizendo que o momento, que as circunstâncias vão exigir um comportamento e uma ação diferente. É isso que ele está dizendo. Então, há momentos que o príncipe vai ter que fazer o mal. Há momentos que ele pode fazer o bem. É isso que ele está dizendo.
bem? É aí que surge, é do equívoco, da péssima interpretação que surge essa ideia de que Maquiavel é a pessoa maquiavélica, né? O termo Maquiavel maquiavélico, né? As pessoas não entenderam Maquiavel e acham que ele está defendendo fazer o mal, que ele necessariamente defende pura e simplesmente fazer o mal, e etc, etc. Não é bem assim, tá? Então, o que é essa ideia de Maquiavel maquiavélico, né? As pessoas, elas tendem, quando leem Maquiavel e não entendem Maquiavel, ver Maquiavel como uma pessoa pura e simplesmente má. E repito, o equívoco. E aí Maquiavel vai nos dizer o seguinte: o ser humano, ele é mau. Ele é mau por natureza. Poxa, professor, eu já ouvi isso. Sim, você já ouviu. Hobbes, nós já estudamos. Vamos falar de Hobbes também, porque ele é um contratualista. Mas nós já vimos Thomas Hobbes dizer isso. O ser humano é mau. Okay? O mundo político é um intenso campo de guerra. O mundo político é um campo de batalha. Só lembrando, quem está no poder e quem não está no poder. Tá? E os indivíduos não vivem em sociedade porque Deus quer. Isso é importante. Os indivíduos não vivem em sociedade porque Deus quer. Eles vivem em sociedade porque existe um interesse particular, um interesse pessoal, tá? Mas sim por interesses particulares. Então, eu e vocês, nós vivemos em sociedade, nós nos submetemos à autoridade de governo, poder, etc., porque temos interesses particulares. Numa ótica do capitalismo, o interesse é sempre lucrar, lucrar e lucrar. Então, temos interesses particulares. Então, Maquiavel vai nos dizer o seguinte: o ser humano é mau por natureza, o mundo político é um campo de batalha, os indivíduos não vivem em sociedade porque Deus quer, mas sim porque é interesse da sociedade, é interesse particular daquele indivíduo viver em sociedade. E nesse sentido, o Maquiavel, ele defende... Opa, vou por aqui. Aqui, galera. Nesse sentido, quem é esse Maquiavel que a gente está descrevendo, professor? É um cara absolutista. Esse Maquiavel é um Maquiavel absolutista, mas existe um Maquiavel republicano. Tá? Esse Maquiavel aqui é o Maquiavel absolutista. Mas existe, repito, um Maquiavel republicano. Aonde é que está o Maquiavel republicano? Lá na obra O Príncipe, em O Príncipe, eu tenho o Maquiavel absolutista. Que defende o quê, professor? Que defende o poder forte e centralizado nas mãos do rei, do príncipe. Bem? Por quê, professor? Porque o Maquiavel acredita que somente um príncipe, um rei governante forte, centralizado, será capaz de unir a Península Itálica para conter o avanço do inimigo, que é quem? A França. Para unir a Península Itálica e conter as ameaças estrangeiras. Okay? Porém, o Maquiavel vai nos dizer o seguinte, lá na sua outra obra, na sua obra Discurso, está no Discurso sobre a primeira década de Tito Livre. Nessa obra aí, com esse nomezão de todo tamanho, aparece o Maquiavel republicano. Aparece aqui o Maquiavel republicano, que defende a república em detrimento de um poder absolutista. Como assim, professor? O cara era absolutista e virou republicano? Ele é um vira-folha? Não. É o Maquiavel pensando nas circunstâncias. No momento em que existe uma ameaça estrangeira, ameaça à Península Itálica, é necessário um poder forte centralizador. Só que depois que a ameaça for afugentada, for vencida, e que o Estado estiver unificado, quem é que deve governar? O povo.
E aí Maquiavel nos diz o seguinte, que o poder verdadeiro, ele é necessário até um determinado momento. O poder absoluto, centralizado, é necessário até um determinado momento. E depois esse poder, ele vai passar para a mão do povo. Ele defende uma república em que o governo seja exercido pelo povo. Ele defende a chamada moral do bem comum. O que é a moral do bem comum, professor? É o poder exercido pela soberania do povo. É o poder exercido pela soberania do povo. Ou seja, Maquiavel defende o absolutismo até quando? Quando centralizar o poder e expulsar a ameaça estrangeira. Depois que isso acontecer, o poder deve ser entregue ao povo. E aí eu tenho uma república. E hoje nós vivemos em quê, professor? Numa república federativa. Isso é herança de Maquiavel, professor? Não, é bem antigo, né? Na Roma Antiga nós já tivemos a República Romana. Mas o Maquiavel, ele pegou as circunstâncias do momento, quando tivermos paz, não houver mais ameaças estrangeiras, e nós estivermos unificados, aí sim a gente pode implementar uma república. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Dúvidas? A gente fechar nossa aula e sortear o nosso livro. Tudo bem, galera? Professor, pode falar. Nesse conteúdo sobre concepção política dos pensadores, isso revê esqueci o nome, os teóricos absolutistas? A gente vai rever só um, que é o Thomas Hobbes, porque ele é um contratualista. A gente vai falar sobre o contrato social, né? A gente vai falar sobre os autores contratualistas. A gente vai rever o Thomas Hobbes, mas com um olhar mais filosófico, porque a gente viu o olhar histórico sobre ele, né? A gente vai lançar um olhar mais filosófico sobre ele na filosofia, né? Tudo bem? Dúvidas, galera? Perguntas? Tranquilos? Podemos fazer, então, o sorteio do livro? Ó, depois eu vou enviar para vocês, ó, esse quadro todo preenchido, tá? E aí, meninas, onde você tem que guardar no closet, guardem isso no closet de vocês, tá? Deixa eu interromper aqui, deixa eu salvar primeiro. Interromper compartilhamento. Então, vamos lá, galera. A questão é o seguinte, o que eu vou propor a vocês? Eu vou abrir aqui o chat, vou ler um trecho da obra, tá? O Príncipe, que é um trecho que eu gosto muito, particularmente, e vocês vão ter que, depois que eu disser, vocês vão ter que me dizer a página. Aquele que acertar ou chegar mais próximo da página, leva o livro. Tudo bem? A página onde está escrito, né? Não é um livro grosso, tá? É um livro que vai até a página 127. Vai até a página 127, tudo bem? Então, não é um livro grosso, mas que tem aí várias oportunidades para você acertar. O trecho é o seguinte: os homens, em geral, julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque a todos é concedido ver, mas a poucos é dado perceber. Todos veem o que tu aparentas ser, poucos percebem aquilo que tu és. E esses poucos não se atrevem a contrariar a opinião dos muitos, que, aliás, estão protegidos pela majestade do Estado. E, nas ações de todos os homens, e sobretudo dos príncipes, onde não existe tribunal a quem recorrer, o que importa é o seu resultado. Porque os fins justificam os meios, né? Vamos lá, galera. Pode começar aí. Pode colocar aí a página, que só uma vez cada um, tá? Não precisa ficar digitando um monte, não, tá? A página que você acha que está necessariamente essa obra. Vamos lá. Esse trecho, né? Vamos lá, galera. Vocês acham aí qual é a página que está esse trecho? Quem acertar primeiro leva, tudo bem? Mesmo se, por exemplo, duas pessoas falaram o mesmo número, aquele que lançou o número primeiro leva, tudo bem? A página primeiro leva. Vamos lá, galera. Acabou já? Cadê, galera? Vamos lá. Até que página, professor? Oi? Até que página? Não entendi? Até que página? 123. Até a página 127, perdão, 127. Beleza? Todo mundo já lançou as suas páginas? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, 2,75.
Lembrando, só lança uma vez. Escolhe sua página aí e joga, tá? Vou começar a olhar então, tudo bem? Todo mundo já lançou as páginas? Ok? Vamos ver então aqui. Deixa eu só confirmar se essa é a página mesmo. Aqui. Ok, vamos lá. Vamos encontrar aqui, ver se alguém acertou. Vamos lá. Júlia 52, Júlia Ressec, Júlia Bonfim 78. Deixa eu só ver de novo aqui qual é a página mesmo. Aqui. Ah, tá. Vamos lá, 78, 58. Deu Oscar Gold. Opa, alguém já acertou. Né? Deu Oscar Go to. Travou não, tá, gente? Eu tô fazendo suspense, tá? Esther. Esther Tononi acertou a página 87. Não sei se vocês estão vendo aí, tá? 87. A Esther foi a primeira a falar a página 87, tá? Cadê a Esther? Esther tá aí, Esther? Cadê a Esther? Esther tá aí não, gente? Cadê, galera? Tô sem microfone, show de bola. Beleza, Esther, aí você vai me chamar lá no privado, lá no Telegram, pra gente combinar a maneira de eu te entregar, se eu te envio, dependendo de onde você mora, eu envio pelos correios para você, tudo bem? Então me chama lá no privado. Gente, foi um prazer a aula de hoje, tudo bem? Fiquem com Deus. Bom final de semana para vocês e até semana que vem, tudo bem? Valeu, professor. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Valeu pela aula. Tá bom, gente. Tchau, tchau. Professor,